Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce, da página Recebido de Mim Mesma. E eu vou mostrar para vocês agora um livro que eu adquiri no ano passado, li no ano passado. E eu estou falando de 2022. Sim, 2022. E esse livro eu tenho um prazer de ter ele autografado, porque o autor esteve aqui em Salvador e eu tinha acabado de receber um livro da Tati, que também é dele. E aí eu aproveitei, comprei esse outro livro. Eu já li três livros desse autor. Mas esse aqui realmente foi o segundo que eu li. E ele foi realmente chocante. E eu estou falando de Homens Pretos Não Choram, de Stefano Volpe. Esse daqui tem prefácio do Jefferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti, acho que de 2021. Essa daqui não é a primeira capa, essa aqui foi a capa publicada pela HarperCollins ano passado. Mas tem uma outra capa dele que se vocês puderem procurar, que é a coisa mais linda, que tem uma cabeça, um rosto de uma mulher com flores saindo, é um espetáculo. A capa é uma ilustração, uma ideia, uma idealização feita pelo Stefano Volpe. Isso foi uma das coisas que ele falou, né, na conversa que ele teve com os inscritos, né, no debate dele, lá na livraria LDM, aqui no shopping em Salvador, chamado Bela Vista. Esse livro é feito de contos e já começa a chamar bastante atenção por essa cor laranja, com essa faixa, e na direção dos olhos desses homens pretos não tem... na verdade, na direção dos olhos não tem os olhos, né? Existe uma faixa alaranjada, que é meio aquela ideia de que o que eu não vejo, né? Algumas pessoas que não são vistas, são entendidas apenas pela cor da pele. Então, ele foi essa folha de guarda. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela tem umas páginas pretas aqui, que é engraçado. A gente dificilmente encontra livros que tenham tantas páginas assim escritas seguidamente. E esse livro aqui ele tem 4. E a sensação que eu tenho é como se fosse tipo um preparo. Você vai virando, poxa, não tem nada. Você vai virando, não tem nada. E aí quando aparece, são os homens pretos. Não choram, né? Tem essas ilustrações no livro, que são interessantíssimas. E a dedicatória que ele faz no livro, não para mim, do livro, dedica esta edição ao meu pai, Israel de Souza, que se foi durante a pandemia, no final de 2020. E aí aqui tem um autógrafo dele para mim, Joyce nunca seque por dentro. Isso tem a ver com um dos textos, né, dos contos. É muito legal porque a capa, projeto gráfico e a diagramação é da editora Escureceu, que é uma editora que tem a direção e organização do Volpe, do Stefano Volpe. Então, é interessante que vocês possam também conhecer um pouco do trabalho da editora Escureceu, desculpa. Mas esse daqui é publicado pela HarperCollins. E esse livro de contos, ele foi idealizado durante o período de isolamento social, né, provocado pela pandemia. E ele chama de Contos de Quarentênicos. Porque quero me lembrar que mesmo em meio ao mais profundo caos é possível florescer. Aí a gente vai ter o prefácio, né, do Jefferson Tenório. A gente tem uma introdução. A gente tem, na verdade, o prefácio da primeira edição, que é aquela que fala com as flores, que é do Sérgio Mota. Depois vinha do Jefferson Tenório, né, O Pranto Interior dos Homens Pretos, interessante. E aí eu vou ler um trechinho para vocês. Porém, para um homem negro, o ato de chorar adquire uma outra camada, a de resistência. Se o riso é um modo de resistir, aqui nas suas narrativas o pranto também é. O pranto é uma renovação do instante, porque materializa as mágoas, as dores e as alegrias. Chorar é também uma atualização da ancestralidade. Então, assim, as palavras do Tenório, elas já puxam você para esse universo de contos. Aí nós temos o conto seco. Eu não vou contar, não vou fazer tipo resenha de cada um dos contos, porque eu acho que acaba estragando um pouco a
experiência de vocês. Mas os títulos são bem interessantes, então por isso que eu quero ler os títulos. Não seque por dentro, que foi o que eu falei, né? Ele colocou na dedicatória para mim, o Não Seque por Dentro. E tem um capítulo chamado Vitrine. Esse Vitrine é muito interessante. Ele lembra bem um tom futurista. Ele me lembrou muito, quando eu li esse conto, ele me lembrou um pouco de um episódio de Black Mirror, em que as pessoas elas precisam dar nota. E quanto mais alta a nota das suas publicações que elas recebem, as interações que elas fazem, mais famosas essas pessoas ficam. E aí aqui a gente tem um conto nessa pegada em relação à tecnologia, sabe? Então é bem interessante, ele criou um universo e fez esse conto. Uma outra ilustração mega interessante, um homem, né, de costas, levantando a calça, que é o conto Bilola. É muito interessante, é um vendedor de poesias, professor. É bem interessante também esse capítulo. Depois, Calma, Não Venda Sua Alma. Aí vem Dona Tagarela. Tem a ver com um homem e sua esposa. Também é bem pesado. São contos que fazem a gente refletir pra caramba, mas eles trazem uns gatilhos diferentes, sabe? Eles fazem a gente refletir pra caramba. Tem mais ilustrações, eu só leio agora os títulos, né? Meia-noite. Faltava 5 minutos para meia-noite quando o Uba arrastou o corpo pela cama e resolveu se sentar. E aí vai contar a história do Uba. Se possível, seja melhor que o seu pai. Eu gostei muito. Aí vem o capítulo chamado Barba. Muito legal. Engraçado que já faz muito tempo que eu li e mesmo assim eu ainda lembro um pouco, né, do que trata cada um dos contos. Eles são bem característicos, então a gente acaba tendo a oportunidade de reviver, mesmo depois de tanto tempo. Eu acho que dá para você reler e relembrar muito, né, um pouco de cada uma das histórias. Sabonete, que talvez seja uma das mais difíceis de entender, porque tem uma relação com uma mulher, mas não é uma história apenas da mulher. Tem os porquês do comportamento do homem e os pensamentos que o homem ele pode ter em situações vividas por mulheres. Então, bem interessante também. Gostei muito. Seja Você. E aí tem um capítulo chamado Pio. O Pio, deixa eu ver se eu consigo passar o olho aqui e lembrar para poder falar para vocês, que eu acho que esse que é um dos que eu menos lembro. O menino que parou de falar. É muito interessante esse também. Muito bom, muito bom. O Pio podia ter lembrado, né? Pio. E de repente para de falar. E aí a ideia é, o que será que aconteceu com ele? Por que isso aconteceu? E o capítulo ele vai explicar. Tem uma receita muito interessante. Prestem muita atenção nessa receita. Essa receita é uma verdadeira dica de vida. E aí nós temos o capítulo 100, mas não 100 de 100 numeral, mas 100 no sentido de vazio, né? Mas ao mesmo tempo que é o 100 do 100 de nada, ele faz referência com 100 reais em alguma parte do capítulo. Tem os porquês, né? Dessa relação do dinheiro e com as decisões. E o capítulo Florescer. O que será que é o capítulo Florescer, né? Deixa eu ver aqui pra falar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma frase que faça com que eu lembre, assim, tipo, da história. Esse também é muito bom. Conta a história de uma pessoa que vai tentar um emprego. Gente, é muito fofinha essa história. Pra mim, uma das mais lindas. Tem uma relação com uma bicicleta. Tem uma relação com o dia a dia de trabalho.
e o do seu empregador. E é linda a história, é linda. Eu acho que ele encerra, assim, com uma história muito tensa, muito pesada no sentido de ter muitos gatilhos no sentido de florescer. Ele é ao contrário. Enquanto tem alguns capítulos que fazem com que você meio que sofra, esse é como se fosse ele fecha como se fosse um conto de resolução para todo o sofrimento que foi apresentado nos outros capítulos. E aí no final ele agradece e tem aqui todas as pessoas, né, que fizeram a bondade de colaborar com o projeto da editora Escureceu porque quando ele fez, ele fez por aquele formato de ajuda coletiva. Então, ele acabou tendo a ajuda de vários inscritos que financiaram o projeto. Então, tá o nome de todo mundo aqui. Eu tô procurando aqui o nome de uma das inscritas, que essa inscrita é uma amiga minha. E eu não tô achando pra poder mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que não tá aqui nesse. Não tá aqui. Eu não tô achando, não vou achar. Mas enfim. Eu posso agradecer muito a Massinha, minha amiguinha, que eu chamo ela de a dona da zorra toda, porque a mulher lê muitos livros todo mês. É a pessoa que eu conheço que mais lê livros. E foi graças a ela que eu conheci Stefano Volpe. Tipo, eu recebi o livro da TAG, mas eu já sabia da existência do Volpe por conta dela, porque ela virou fã de carteirinha e fazia com que todo mundo conhecesse o trabalho deste autor. Então depois eu vou trazer para vocês outros livros dele. Eu li um em e-book e li O Segredo das Larvas em e-book e li O Beijo do Rio na edição da TAG Inéditos do ano passado, que também foi um senhor livro. Mas é isso. Fica aqui a resenha, ou os comentários, resenha não, mas os comentários a respeito do livro Homens Pretos Não Choram, de Stefano Volpe. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.